Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, é um prazer estar aqui com vocês em mais esse estudo da Escola Sabatina. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, o pátio externo do tabernáculo. Verso áureo. Fez também o pátio do lado meridional. Êxodo 38, verso 9. Então vamos para a primeira pergunta. Ao erguer-se o tabernáculo, o que se levantou ao redor? Êxodo 40, verso 33. Diz assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então fala que foi levantado o átrio, né? Sim. E aqui a gente faz a leitura da nota, que diz: a tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto chamado pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos de linho fino suspensos de colunas de cobre. Então aqui a gente vê, né, o detalhe que a palavra de Deus traz para nós compreendermos melhor como foi feito esse trabalho, né, do lado externo do tabernáculo. Isso, fala até os detalhes. Então, o material da cortina, né, que eram de fino linho. Sim. Então, vamos para a segunda pergunta. Qual era a altura das cortinas ou anteparos do pátio? Qual era a altura da porta? Êxodo, capítulo 38, verso 9 ao 18. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio e de outro lado da entrada eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 13 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul púrpura carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. Dá muito detalhes nesse texto que você leu aqui, né, falando da altura das cortinas ou do anteparo, né, porque como era uma construção grande, então aqui ele fala que do lado norte, as colunas então tinham 100 côvados, né? Aí para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados e as cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados. Eram várias medidas, né? Cada lado tinha a sua medida, né? E aí também pergunta da altura da porta, né? Isso, a altura da porta seria o comprimento seria 20 côvados, né? E a altura e largura 5 côvados.
Então, bastante detalhes, né? Então, eu vou à leitura da nota que diz assim: a entrada para esse recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário, sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo aproximadamente. O edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. Olha que legal, né? E aqui fala que, se bem que era inferior, né, às do santuário, mas foi feito de material de bela confecção, as cortinas, então, do pátio ou do átrio, né? Imagine do próprio tabernáculo, né? Por dentro, né? Imagina. Então, vamos para a terceira pergunta. Quais metais foram usados no preparo das colunas, nos ganchos e vergas e nos pregos? Êxodo 38, verso 10 e depois o 19 e 20. O Êxodo 38, 10 diz assim: as suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. E agora Êxodo 19 e o 38, verso 19 e o 20, né? As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Então, mais uma vez aqui dando detalhe de mais uma parte, né, ali do átrio. Fala que então as colunas eram feitas de bronze, os ganchos de prata e os pregos de bronze, tudo de bom material, né? Material que não se dissolve, né, fácil. Então vamos para a quarta pergunta. Que apetrecho foi preparado e colocado perto da entrada do santuário no pátio? Então vamos a Êxodo 38, verso 1 ao 7. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento e 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formaram uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nela se meterem os varais. Fez os varais de madeiras, de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Então aqui a gente vê, né, pelo texto bíblico, que foi construído ali um altar, né, para o lado de fora, ali na entrada, né, do santuário, do pátio, né? Isso, aí dá detalhe dos utensílios, né, que eram utilizados ali junto com esse altar, né? Fala das recipientes para recolher as cinzas, né, a pá, bacias, garfo, braseiros, né? E fala que todos esses utensílios foi feito então de bronze, né? Sim. E a leitura da nota diz assim: no pátio e bem perto da entrada achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas ou o holocausto, né? Então, a finalidade do altar, né, era para ser feito a queima das ofertas ou os holocaustos. Então, a quinta pergunta: para que era utilizado este altar? Onde era aspergido o sangue expiatório?
Levíticos 8, 13, 16 do 8 ao 13, né? Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na ladeira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo no altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então aqui já fala, né, que para que era utilizado o altar? Fala que então sobre ele era queimada a gordura das ofertas pacíficas, né? E fala tudo como que o sacerdote tinha que chegar até ali, vestir a túnica, né, de linho, os calções de linho, né? Dá todo a detalhe até da vestimenta então do sacerdote. E agora Levítico 4, versículo 30, diz assim: então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Então aí responde a segunda parte, né? Onde era aspergido então o sangue expiatório? Era derramado, então fala sobre o chifre, né? As quatro pontas que ficavam ali sobre o altar. E a nota nos diz: sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com sangue expiatório. Então vamos para a próxima pergunta, que diz: que peça ficava entre o altar e a porta do santuário? Êxodo, capítulo 38, verso 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, notamos que tinha uma pia, né, que era utilizada ali para purificação, né? A gente vai estar comentando mais sobre este assunto na próxima pergunta, né? Isso. Então a leitura da nota diz assim: entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita dos espelhos que tinham sido ofertas voluntárias das mulheres de Israel. Então só um detalhe aqui que no texto da Bíblia está dizendo, né, que essa pia era feita de bronze, na nota era de cobre. É que o bronze então é feito a partir de uma liga, de uma mistura do cobre com o estanho, né? Que aí forma o bronze. E aqui que eu achei interessante, irmã, mais uma vez está mostrando como que o povo ali, né, os judeus eram voluntários, né, nas suas doações. Então parte dessa construção fala que foi feito das ofertas voluntárias, né, das mulheres de Israel. Então vamos para a próxima, que é a pergunta 7. Qual era a utilidade da pia ou bacia? Êxodo capítulo 30, verso 17 ao 21. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com seu suporte de bronze para lavar, pô-las-á entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos
lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo. A ele a sua posteridade, através de suas gerações. Olha que texto interessante, né? E aqui acaba trazendo para a gente o que, né? A santidade do tabernáculo, né? Que tinha que ser feito tudo esse ritual antes de estar entrando lá dentro, né? E fala que todo esse ritual, né, que eles tinham de purificação, de lavar, né, os pés, as mãos, ia ser, então, é um estatuto perpétuo, que ia ser para prosperidade através das gerações. E aqui na nota nos diz: na pia os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados ou se aproximavam do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. A gente vê uma santidade, né, muito grande nesse ponto, né, de toda essa purificação que eles tinham que estar fazendo, né? Então, na presença de Deus ali, como um sacerdote oficializado. Então vamos para a pergunta 8. Qual era o sinal para os israelitas seguirem viagem ou acamparem? Êxodo 40, verso 33, 36 ao 37. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia que ela se levantava. Então aqui a gente compreende, né, a questão que eles eram guiados, né, por essa nuvem, né? Continuamente guiado por Deus. Sim, se essa nuvem se levantava, eles caminhavam, né? Se ela não se levantava, eles continuavam onde estavam. Isso muito importante, né? Nós vemos sempre Deus em todos os momentos, em toda situação, estava guiando esse povo. 9. O que repousava sobre o santuário à noite e o que repousava de dia? Êxodo 40, verso 38. Diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui, né, a providência de Deus, que fala que durante a noite, então, havia fogo na nuvem, né, que a luz dessa nuvem fazia vista a todo ali o acampamento, né, e de dia aí repousava, então, uma nuvem de sombra, né? Então, a gente vê como que Deus sempre foi misericordioso, né? E sempre cuidando do seu povo. E peço que vocês continuem, né? Assim chegamos ao final desse estudo, dessa lição 4. Peço que vocês continuem conosco nos próximos estudos. A lição da próxima semana vai falar sobre o compartimento do lugar santo, lugar santíssimo. Muito importante também essa explanação. Então, que vocês continuem acompanhando esse estudo, que é de grande importância, né? Que é o marco da fé do povo adventista. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom.
Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.